Retificadores de meia onda. Bem, um retificador converte corrente alternada em corrente contínua e a finalidade é produzir uma saída puramente contínua, tá? Ou algo do tipo. O retificador de meia onda ele é mais aplicado em baixa potência, tá? Porque a corrente média na fonte não é zero. E tendo uma corrente diferente de zero, uma corrente média diferente de zero, causa alguns problemas no transformador, tá? Então tem pouca utilidade prática isso, mas é importante para a gente entender como os retificadores a diodo ou mesmo SCR funcionam, tá? Quando eu tenho condução, quando eu não tenho condução, quando eu tenho bloqueio, os parâmetros de tensão, de corrente para esses tipos de circuitos, tá? Então, analisando aqui, o que a gente tem no nosso circuito? Uma fonte em corrente alternada, um diodo e aqui uma carga, tá? No caso vai ser resistiva. Nós temos a forma de onda de entrada, né? Um senoide, já foi dito. Na saída, na carga, nós temos o seguinte:
nós temos um semiciclo, né? No caso a gente vai considerar que é o semiciclo positivo, onde o meu diodo está polarizado diretamente. Vale lembrar que o diodo é uma chave de polaridade. Então, se ele não estiver polarizado diretamente, ele não conduz. Se ele está diretamente polarizado, conduz. Nesse caso, a gente só tem um diodo, então nós só temos um único sentido para passagem de corrente. Tá? Então, passa corrente por esse diodo e alimenta a carga, né? V sobre R aí é a forma de corrente, né? Ela vai acompanhar a tensão. E sobre o diodo a gente tem o semiciclo negativo como tensão reversa. Então, na hora de especificarmos um diodo, nós temos que ficar atento à corrente média, à corrente máxima e à tensão máxima reversa. Tá? Bem, a média num circuito desse tipo, média na carga, eu coloquei aqui uma integral. Não é necessário a gente ter esse tipo de conhecimento, é simplesmente para a gente ter noção de onde vem, né? Não são fórmulas mágicas, tá? Então é um conceito de média. Média seria uma área, uma somatória de áreas dividido por um período, tá? Como a nossa função é uma função seno, então a gente tem que a área abaixo desse seno é integral. Eu só tenho área de 0 até π, né? Primeiro semiciclo positivo, mais o meu período, se a gente for analisar a forma de onda, o meu período é 2π, porque é o ciclo todo. Integrando isso e dividindo por 2π, nós encontramos que a tensão média vai ser a tensão máxima sobre π. Tá? Obviamente a corrente média vai ser a tensão média sobre a resistência. Simples. Já o RMS. RMS seria a média quadrática. De novo, período de integração de 0 até π. Agora eu preciso elevar a minha função ao quadrado, integrar, acho a área disso, tiro a raiz, que não está no desenho, né? Não foi colocado. Tiro a raiz disso e vou encontrar que o VRMS é V máximo sobre 2. Tá bom? Bem, a potência absorvida pela carga vai ser a tensão RMS, tá? A tensão eficaz, ao quadrado sobre R. Eu poderia fazer VRMS vezes IRMS, poderia fazer IRMS ao quadrado vezes R, tanto faz. Tá? Mas tem que ser RMS, porque eu quero saber a potência eficaz, a potência que essa carga realmente consome. Tá? O fator de potência. Fator de potência não tem, nesse caso, a ver com carga, né? Porque a carga é resistiva, né? O fator de potência, se a gente fosse analisar como vimos em eletrotécnica, seria 1, né? Mas aqui, na verdade, eu quero saber o quanto de potência minha carga consome em relação ao quanto que eu disponibilizo, tá? Isso é o fator
fazer um exemplo aqui de retificador monofásico de meia onda com carga resistiva. Bem, a tensão de entrada são 120 volts RMS e a nossa carga é de 5 ohm. Então a gente precisa determinar a corrente média na saída, a potência e o fator de potência. Bem, primeira coisa, a gente sabe que a corrente média vai ser a tensão média pela resistência. Então vou fazer o seguinte, eu sei que a tensão média é Vm sobre π, então a corrente média é Vm sobre R vezes π. Então a minha corrente média vai ser raiz de 2 vezes 120, que é a tensão máxima, sobre 5 vezes π. Eu tenho uma corrente média de 10,8, tá? A corrente média é diferente da média RMS, tá? A potência vai ser a tensão RMS ao quadrado sobre R. Poderia fazer VRMS vezes IRMS? Poderia. Tá, lembrando que isso é para carga, tá? Não é para fonte, é diferente. Então a gente vai ter o seguinte, que a tensão RMS é Vm por 2, então eu vou ter raiz de 2 vezes 120, que é a máxima, sobre 2, isso dá 84,9 volts. Calculando a potência, VRMS sobre R, 84,9 ao quadrado sobre 5, e eu tenho uma potência de 1440 watts. Tá? Fator de potência, P sobre S. Tá? Essa é a potência aparente no transformador, tá? Na fonte. Então, o que faz sentido é eu trabalhar a tensão RMS na entrada. A minha potência sobre a tensão RMS de entrada vezes a corrente RMS. Lembrando que a corrente da carga é a mesma corrente da fonte, tá? A tensão não é igual, mas a corrente é, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, 1440 watts, que é a potência na carga, a potência absorvida na carga, sobre 120 vezes IRMS, que é 84,9 por 5. E a gente acha um fator de potência de 0,707.